Jesus, divino Rabi da Galileia, divino pastor das nossas almas, viestes até nós e nos trouxeste a luz do teu evangelho de amor e de eterna vida e distribuístes a mãos cheias a toda a humanidade. Porém, Senhor, na condição de espíritos errantes, ainda estamos em luta com as nossas inferioridades, ainda estamos em luta com as nossas imperfeições. Ajudai-nos, Senhor, a sabermos trazer a luz do Teu Evangelho de amor e de eterna vida para os nossos corações e para as nossas mentes, para sabermos direcionar os nossos passos no caminho do bem. Ajudai-nos, Senhor, nas horas difíceis de dor e sofrimentos físicos ou morais, nos lembrarmos sempre que nos dissestes: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, olha com teu olhar compassivo e bom para todos que se demoram no leito da dor, para todos que choram, que sofrem, para todos que clamam por ti, para todos que necessitam de ti, tanto os visíveis como os invisíveis. Jesus, derrama as tuas bênçãos benditas e salutares sobre toda a humanidade, visível e invisível. Que assim seja. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver. Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 26, no item 3, que se fala sobre preces pagas, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos, primeiramente, ver, para que a gente possa falar sobre as preces pagas, nós precisamos ver o que é a prece, como é a ação da prece e como se faz a prece. Começando, o que é a prece? A prece é o melhor remédio para as almas, porque a prece, ela ajuda a gente a ter paz, tranquilidade, fé, esperança. Então, através da prece, nós conseguimos apacientar nossos corações. Por isso que a prece é tão importante e a prece nos eleva para o mais alto, para uma dimensão maior, onde nós podemos nos conectar com a espiritualidade amiga. Então, através da prece, nós conseguimos realmente estabelecer contatos com aqueles outros a quem nós estamos nos referindo. Isto é a prece. A caridade, a prece também é um ato de caridade. É um ato de caridade, é um ato de amor. Estamos nos conectando e, através dos nossos sentimentos, levando até o outro vibrações amorosas. Então, é uma caridade e é um ato de amor. E como se dá? Qual é a ação da prece? Como é que a prece pode ser feita? A prece, ela precisa de 3 segmentos: a vontade, o sentimento e a ação propriamente dita. Então, para que eu possa orar, eu tenho que primeiro ter a vontade, sentir a vontade. Depois, eu tenho que, com o meu sentimento, fazer e construir a ação, que é a ação da prece, propriamente dita. Então, precisamos desses três segmentos para uma prece, para que possamos fazer a prece. E a prece nada mais é do que essa conexão que nós estabelecemos através de quê? Através da transmissão do pensamento. Porque nada mais é a prece do que uma transmissão de pensamento. Se nós formos observarmos e nós formos pensar sobre o que é e como nós nos damos na ação da prece, nós podemos pensar o seguinte: ora,
estamos todos no fluido universal. Estamos todos mergulhados no fluido universal. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E é esse fluido universal que faz essa conexão. Ele recebe a ação da vontade e ele leva essa ação da vontade até o outro, a quem nós estamos estabelecendo contato, através desse pensamento. Então, ele é um veículo do pensamento. Ele vai transmitir esse pensamento, tal qual o som precisa do ar para poder ser transmitido. Então, o ar é o veículo do som, é o que leva o som. Da mesma forma que o fluido universal leva o pensamento. É o veículo do pensamento, estabelecendo um contato entre nós e aquele a quem nós estamos nos referindo, para quem nós estamos pedindo, agradecendo, louvando. Então, esse é a questão do fluido universal e onde nós estamos e como nós procedemos através da prece. Para que possamos realmente conectar com alguém nesse fluido universal, precisa de quê? O sentimento. O sentimento é que vai nos levar a essa conexão. Precisamos estar imbuídos da emoção, do querer e do conseguir fazer esta prece. Assim como o ar, como nós falamos, é o veículo, né, do som, assim também o fluido universal é o veículo do nosso pensamento. E nós podemos compreender isso com relação a alguns exemplos que nós podemos ter atual. Se nós muitas vezes estamos a pensar em alguém, né, estamos com um pensamento forte nesse alguém que está encarnado. Então, de repente, o telefone toca e esse alguém vem falar conosco. Isso foi o quê? Foi uma transmissão do nosso pensamento, a nossa vontade. No momento em que o outro pensou em telefonar, nós captamos e nós já emitimos esse pensamento para o outro. Então, a partir daí, a gente pode estabelecer esse contato. Como, da mesma forma, o outro pensou na gente, a gente sentiu esse pensamento, da mesma forma, nós podemos pensar no outro e o outro lá sentir esse pensamento. Sem saber por quê, se lembra da gente, né? Então, essa é a questão do pensamento e da transmissão do pensamento através do fluido universal, onde nós estamos emergidos, né? Então, a prece, ela tem uma ação direta e efetiva. É uma ação direta e efetiva, né? No capítulo 27, logo a seguir do Evangelho, nós estamos estudando o capítulo 26, mas o capítulo 27, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que uma pessoa, né, estava no deserto e sentia muita sede, muita sede. Então ele cai por terra e roga a Deus ajuda. Aí ele diz o seguinte: não é um anjo que vem trazer a água para aquela pessoa que estava pedindo a ajuda, mas um bom espírito faz com que aquela pessoa pense, tenha a ideia, né, intui aquela pessoa a procurar se levantar, seguir em frente e ir até um atalho. E a pessoa levanta, faz o esforço de levantar, de seguir a trilha, e logo no final da trilha ele avista uma corrente de água. Então, aí dá mais força ainda para que ele vá até o final para poder saciar sua sede. Então vejamos que houve um movimento, foi necessário um movimento. Não veio a água, caiu do céu e deu para essa pessoa. Mas a pessoa foi intuída, teve a ideia, levantou-se, fez o movimento de levantar, de construir seu resto de força para chegar até o local
onde tinha água. Então, é assim, dessa forma, que a prece nos ajuda. É assim que a prece faz com que amigos espirituais que estão ao nosso redor, que estão nos ajudando, tenham condições de melhor nos ajudar. Porque criamos um ciclo no momento da prece que ilumina todo o nosso ser. E essa iluminação atrai o quê? Os bons espíritos, aqueles que querem o nosso melhor, que querem a nossa evolução espiritual. Por isso que é tão necessária e tão importante a prece. E muitas vezes nós não damos o verdadeiro valor que a prece tem. Às vezes nós costumamos fazer até por hábito, né? Então oramos de qualquer forma, de qualquer maneira, apenas colocando as palavras, mas a gente não está imbuída do sentimento. Então essa prece feita dessa forma, e aí a gente já está entrando no como fazer a prece, né? Uma prece feita dessa forma não vai nos ajudar, porque são palavras vazias, palavras soltas ao vento, que não vai trazer nenhum benefício para nós. Só podemos realmente obter benefícios quando nós estabelecemos um sentimento, um contato com o nosso próprio eu, procurando entender e compreender o que estamos falando. Se nós vamos fazer uma prece bem rebuscada, cheia de palavras bonitas, muito grande, com muitas palavras, o que vai adiantar se ela não estiver imbuída pelo sentimento? Não vai adiantar nada. Só adiantará se a gente realmente estiver fazendo a prece com o sentimento, entendendo o que estamos falando, entendendo o que estamos pedindo, procurando fazer com que esse sentimento seja traduzido em palavras. É dessa forma que a gente pode estabelecer o contato. É dessa forma que a gente pode compreender que não importa as palavras, não importa o tamanho da prece, o que importa, na realidade, é o sentimento. Então, como fazer a prece? A prece deve ser clara, simples e concisa. A prece deve ser feita de uma maneira em que a gente realmente compreenda e queira passar o sentimento através dessas palavras que estamos colocando. Porque a prece é o espelho do sentimento. Quando eu estou orando, eu estou colocando o meu sentimento. Aqueles espíritos que estão ao nosso redor, eles estão observando o que eu estou sentindo. E muitas vezes nós não dizemos nada, apenas fazemos, oh meu Deus. E nesse oh meu Deus está todo o sentimento, toda a emoção do momento, do que a gente quer. E Deus, que sabe o que precisamos, compreenderá toda a prece que nós queríamos fazer. Então, a necessidade não é de se fazer uma prece grande, uma prece cheia de palavras rebuscadas. A necessidade é a gente usar o nosso sentimento, é a gente usar a nossa emoção no momento que estamos a fazer a prece. E em que lugar nós poderemos fazer essa prece? Ora, nós poderemos fazer a prece em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que a gente entre na nossa intimidade, desde que a gente realmente fique a sós conosco mesmo, porque nós podemos estar junto a uma multidão, mas no momento em que a gente quer orar, a gente entra para o nosso aposento individual, para o nosso eu. Então ali naquele momento eu me concentro e eu entro no meu aposento particular e faço a minha prece. Então não existe um local, a prece tem que ser feita numa igreja, a prece tem que ser feita num templo, a prece tem que ser feita no centro espírita ou no meu quarto. Não, a prece pode ser feita em qualquer lugar, desde que a gente esteja a sós conosco mesmo. Porque não importa a quantidade de pessoas que estejam ao nosso redor, o importante é o nosso pensamento,
o nosso sentimento, a nossa emoção e eu estar sozinho comigo mesmo. Então, isso é que importa. E a prece aí será feita e será muito bem aceita pela espiritualidade amiga. Não importa também quantas vezes nós poderemos dizer essa prece ou falar a prece. Não importa que palavras, que tipo de coisa nós vamos utilizar, que tipo de argumento vai haver nessa prece. Nós temos apenas que sentir e traduzir em palavra o nosso sentimento. No momento em que a gente consegue estabelecer esse contato, a gente então estará realmente fazendo a verdadeira prece. Porque a verdadeira prece, ela precisa de humildade. Nós precisamos sermos humildes. Jesus disse que primeiro nós teríamos que nos reconciliar com o nosso irmão. Se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, que a gente perdoe primeiro para poder fazer a prece. Ou seja, precisamos estar com o coração sem mágoas, sem angústia, para poder a gente ter a nossa prece ser bem recebida. Então, a necessidade de que essa prece tenha o valor, né? Porque o valor da prece está diretamente proporcional ao sentimento. O valor da prece está nisso. O valor da prece não tem nenhuma outra questão. Nada que a gente possa dizer, não, isso daí é o valor da prece. Não, o valor da prece ela está diretamente ligada ao sentimento. Então, ela é diretamente, proporcionalmente ao nosso sentimento. Estamos realmente elaborando o nosso sentimento no momento da prece. Então, diante disso tudo que nós estamos a falar, né, sobre a questão da ação da prece, do que é a prece e de como fazer a prece, nós vamos agora trabalhar o que sejam as preces pagas. Então, o que são preces pagas? Alguém paga a alguém para fazer a prece por ele. E como é que isso se dá? De que forma isso acontece? Então, quem paga, né, compra a prece, né? E aquele que recebe o valor é o vendedor da prece. E nesse momento aí, o que é que a gente pode pensar? Ora, se eu estou pedindo que faça uma prece por uma pessoa amiga, a amizade está em mim, não está no vendedor da prece. Como esse vendedor da prece, esse que vai receber o valor, pode ter esse sentimento e chegar a se conectar realmente com esse espírito ou com essa pessoa através do fluido universal, se ele não está imbuído desse sentimento? Quem possui o sentimento é o outro que está pedindo para fazer a prece, e não ele. Então se segue que aquele que está comprando, pagando para se fazer a prece, pode pensar que está dispensado de orar. Ora, eu paguei, agora eu não vou precisar mais orar por ninguém, por aquela pessoa, por aquela ação, para conseguir aquilo. Eu não vou precisar mais orar, já que eu paguei para alguém orar. E aquele que vai orar, aquele que vendeu, né, a prece, quais são os sentimentos? O que o move para isso? O que o move? É um sentimento, é um amor, é realmente o desprendimento para ajudar o outro, ou realmente só o interesse pelo valor pago? Aí é que está a questão das preces pagas. Que interesse está por alguém que não conhece aquela pessoa, que não teve contato com aquela pessoa, que não sente nada por aquela pessoa, fazer a prece? Então, é a questão das preces pagas. Jesus disse a seus discípulos, né? Não cobreis pelas preces que fazeis. Não deveis cobrar pela prece, porque você vai cobrar por aquilo
que é um dever cristão, né? Uma ajuda, uma caridade. Então, eu posso não conhecer uma pessoa, mas eu posso orar para aquela pessoa por conta da amizade que eu tenho por outra. E eu posso até pedir para aquela pessoa ser ajudada, mesmo sem a conhecer. Mas aí vai estar imbuído o meu sentimento, a minha vontade de querer ajudar, e não o meu interesse em receber por isso. Eu vou orar, estamos num grupo onde algumas pessoas estão orando por aqueles que estão apresentando os sinais do Covid, né? E estamos passando por essa pandemia, né? E sabemos que muitas pessoas estão apresentando alguns sintomas. Quando nós sabemos disso, nós colocamos o nome dessa pessoa no grupo para orar. Mas é uma prece sem pagamentos. É uma prece porque nós estamos querendo ajudar. Nós estamos tendo a boa vontade de querer que essa pessoa se sinta fortalecida naquele momento. Então, a prece, ela tem que ser feita de coração, de sentimento, e não para que se receba alguma coisa. A prece, ela é um ato de amor. Quando nós estamos com a vontade de orar, quando a gente está realmente necessitando dessa prece, a gente está praticando um ato de amor. Por isso que a prece deve ser feita simplesmente com o coração. E que as palavras que venham à nossa boca sejam o espelho daquilo que estamos sentindo. Porque é assim que a prece vai realmente funcionar. E é assim que ela vai ser ouvida pela espiritualidade amiga, pelas pessoas que estão perto de nós para nos ajudar. Então, emitimos a nossa vontade, emitimos a nossa ação em orar e emitimos o nosso sentimento nessa prece. Daí, tudo isso nos eleva, nos faz com que nos sintamos bem conosco mesmo, porque a prece ela traz isso. A prece traz essa pacificação interior. Se estamos muito angustiados, se conseguimos parar por um momento e fazer uma prece, nós vamos nos sentir bem melhor. Porque a prece nos dá esperança, nos dá fé, nos dá força para continuarmos a caminhada, para suprirmos as nossas necessidades, para que possamos ir atrás dos reconhecimentos, para que possamos valorizar o outro. Então, a necessidade que temos de orar pelo sentimento. As preces pagas, na realidade, elas ficam por aqui mesmo. Elas não atingem o seu objetivo, porque nela não está imbuído o amor, não está imbuído o sentimento maior. Então, desse sentido, é que a gente precisa compreender que não é pagando a prece que nós vamos conseguir ajudar o nosso irmão. Se alguém desencarnou e a gente quer fazer uma prece por essa pessoa, para que essa pessoa esteja bem, nós podemos pensar o seguinte: se essa pessoa, esse espírito, chegou a estar num local, se sentindo bem na espiritualidade, foi bem recebido, ele vai se sentir, ele vai ouvir a nossa prece, ele vai se sentir realmente lembrado. E vai emitir pensamentos positivos para nós também. Então, à medida que nós vamos dando, nós vamos recebendo. E se essa pessoa, em condições mais inferiorizadas, chegou no plano espiritual e está passando por problemas por conta da sua própria inferioridade, também vai ser naquele momento que nós estamos fazendo a prece, um momento de alívio para esse ser. É um momento de alívio para esse espírito. E que ele pode também se sentir lembrado. E até deste momentozinho que nós estamos a orar, ele se sentir tocado no coração. E começar a querer realmente mudar para melhor. Tentar
procurar um caminho para a sua evolução. Então, a prece ela é muito importante, mas a prece só é bem feita quando ela está imbuída de sentimentos, desse sentimento positivo, desse sentimento maior que é o amor. Porque é a prece realmente um ato de amor. Nós vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo a oportunidade do estudo, agradecendo a oportunidade de tudo que nós fizemos e do que nós podemos fazer. E ainda agradecendo o momento de estudarmos, porque a todo momento que nós vamos conversar sobre um tema, nós procuramos estudar esse tema. E aí é a oportunidade que temos para também estarmos estudando. Nós aprendemos e nós também ajudamos ao outro a entender. Então, que a paz e que o amor de Jesus possa realmente nos conduzir nessa caminhada, nos conduzir neste momento e que possamos orar. Esse é um momento em que necessitamos muito da oração. É um momento em que a Terra, o planeta precisa da união de todos em vibrações amorosas para que possamos ajudar a espiritualidade maior a ajudar a Terra, nessa passagem da Terra, né? Nesse momento em que a Terra se transforma, nesse momento em que a dor ainda é necessária para a evolução, para o aprendizado. Porque quando a gente não consegue aprender pelo amor, a gente precisa aprender pela dor. Então, neste momento que nós estamos atravessando no planeta, a necessidade da prece é muito grande. A necessidade do amor é muito grande. E através dessa vibração amorosa que é a prece, nós podemos nos conectar com outros irmãos que estão também fazendo essa prece. E essa ajuda ser maior na vibração de todo o planeta. Quanto mais pessoas orando, mais luz o planeta recebe. Então, assim é que nós podemos portar com a nossa ajuda e com a ajuda de todos para que o planeta realmente passe por essa transição da melhor forma que possa passar. Assim, vamos orar agora, agradecendo esta oportunidade. Senhor Jesus, Mestre divino de amor e de paz, ilumina, Senhor, a todos nós, para que possamos compreender a importância do amor, a importância da mudança dos nossos hábitos, para que possamos continuar a evolução que esperas de nós, para que possamos, Senhor, compreender que só o amor pode levar e contribuir com o crescimento planetário. Sabemos, Senhor, que a luz pode realmente acabar com as trevas e que nós sabemos que quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos preocuparmos com o outro, mais ajuda nós recebemos e melhor se torna o caminho para a evolução. Assim, agradecida por esta oportunidade, agradecida por tudo que nos tens dado, que nos tens mostrado, que temos aprendido, nós agradecemos e pedimos para dar por concluída essa nossa conversa da tarde de hoje. Graças a Deus.